10 horas e 53 minutos, voltamos ao vivo diretamente do Complexo Cristo Luz, dos estúdios da TVC Panorama, nesta segunda-feira. Quero desejar a você, nosso telespectador, dona de casa, amigo trabalhador, para vocês em todas as nossas cidades litorâneas, desde aqui de Tijucas até capital do estado, Florianópolis, São José, Palhoça, enfim, Itapema, Itajaí, a todos nós aqui, né, os moradores aqui de Balneário Camboriú e Camboriú, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana iluminada, né, que tenhamos aí uma semana produtiva, acima de tudo, né, com muita fé em Deus e começando aí o ano, né, de 2024 muito bem. E nesta segunda-feira, né, o primeiro programa aí que o doutor está estreando, né, nesse ano de 2024, está um pouquinho de férias. A propósito, fugindo um pouquinho, doutor, do nosso cronograma aqui de perguntas, como é que o senhor foi aí nesses dias? Deu para descansar? Viajou com a esposa, que eu acompanhei também? Eu fiquei em Balneário Camboriú, aproveitei a nossa cidade aí. O senhor tinha viajado antes, né, doutor? Eu viajei antes. Mas a nossa cidade lotou, né? Meu Deus, ele fala, o que deu para falar, né? Eu acho que Balneário Camboriú bateu recorde aí em termos de pessoas, mas estava muito lindo os fogos também, parabéns à prefeitura, ficou tudo muito bom. Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito linda a cidade, virada de ano, os fogos, enfim, toda a parte, né, das festas, né, foi show, sendo notícias no Brasil inteiro e em todos os jornais, né? O que ficou devendo e, claro, tem que melhorar bastante a questão aí que nós já falamos, inclusive com os comandantes Éder, né, sobre a mobilização urbana, né, porque realmente travou tudo, né, doutor? O que me preocupa um pouquinho em Balneário Camboriú nos últimos anos, como morador aqui, Adilson, é a questão da segurança, assim, sabe? É mesmo? Eu tenho olhado, assim, na verdade, de modo geral, a população de rua cresceu muito na cidade, né? Então é uma situação, os moradores de rua, assim, então é uma situação um pouco delicada, assim, que a gente ficou um pouco mais receoso de caminhar às vezes à noite, aquela coisa toda. Mas de modo geral, eu acho que pela quantidade de pessoas, pela estrutura que foi feita, a cidade está de parabéns, porque é um público anormal, né? Imagina comportar todos esses visitantes aí, assim mesmo conseguir entregar o bom de Balneário Camboriú, porque é uma cidade maravilhosa, né? Eu acho que eu pelo menos sou suspeito, eu sou apaixonado pela nossa cidade, tive a oportunidade de viajar um pouquinho e digo que, sem sombra de dúvida, a gente mora no melhor lugar do mundo. Moramos certeza. Mesmo, doutor. Então, assim, se todo mundo puder contribuir, as autoridades também contribuir para que a nossa saúde, nossa segurança e tudo mais seja de qualidade, é um pedido que eu faço também para 2024. E com certeza vai ser aceito também, né? Porque são colocações que nós, como imprensa e também os observadores, como o senhor, a gente coloca para melhorar, né, a cidade em termos de estrutura para receber toda essa multidão, essas milhares de pessoas, milhares de carros. E o problema, doutor, né, na real, é que todo mundo acabou os fogos, todo mundo queria o quê? Sair com os seus carros num momento só, né? Ou seja, na mesma hora, tentar sair da cidade, que se tornou quase que impossível, né? Na verdade, sim, a gente viu alguns vídeos, né, na internet, eu recebi alguns vídeos lamentáveis, né, do pessoal brigando nas ruas. Coisa feia, né, doutor? Então, assim, um momento que era para ser um momento de paz e de celebração da vida, de comemorar mais um ano, né, de vida aí. O pessoal brigando, assim, é triste. Infelizmente, até de um modo geral, a gente entende que a Polícia Militar e as autoridades fazem o seu papel, mas depois também tem a questão do bom senso, da própria cultura também da população. Teve alguns episódios desnecessários aí na nossa cidade, desnecessários. Mas, de um modo geral, assim, eu acho que a cidade conseguiu se preparar bem, assim, esse ano, pelo menos, o centro da cidade, a região hoteleira, e pelo menos a gente não teve problema de falta de água, essa situação toda, né? Então, acho que pelo menos de modo geral aí houve uma estrutura preparada, mas temos sempre que melhorar. Sempre melhorar e sempre há espaço para melhoras, né? Porque assim, é uma cidade que tem dinheiro, né? Sim. Então, não há motivos para justificar qualquer coisa. Basta planejamento. Basta planejamento, basta o gestor público querer trabalhar, porque Balneário tem muito dinheiro e tem capacidade para fazer o que for necessário. Tomara, né, doutor, que o próximo Réveillon nós tenhamos em notícias diferentes e não um caos que se instalou aí na saída de milhares de veículos ao mesmo tempo tentando sair da cidade, que é impossível, né? Não temos vias, né, próprias e adequadas no momento em Balneário Camboriú para todo mundo sair ao mesmo tempo naquele mesmo horário, né? É aquela coisa, tem estudo para tudo, né? Dá para quem sabe parar e pensar aí para ver o que aconteceu e como fazer diferente, né? 10 horas e 58 minutos, vamos voltar ao nosso assunto aqui, que temos mais umas perguntas. Doutor, esse cheque, quando é assinado, né, o cheque bom para, o que acontece quando esse cheque é colocado antes, né, para ser descontado antes, e também corre o risco de não ter fundo também esse cheque, né, doutor? Sim, na verdade, assim, existem várias dicas, né, que a gente tem que trazer nessa situação dos cheques aí. Uma das mais importantes é a situação de quando existe o bom para,
aquele que tem o cheque, o portador, né, o credor, ele não pode depositar antes da data, porque se ele fizer isso, ele comete um ilícito. Ele acaba praticando dano moral, né? É dano moral presumido hoje já pelos entendimentos dos tribunais. Então, assim, não pode, eu vou depositar o cheque antes do bom par porque eu estou com receio de que o devedor não vai me pagar ou porque esse cheque não vai ter fundos. Se você fizer isso, você poderá ser processado pelo devedor do cheque, porque há um ajuste comercial entre vocês dois e você só pode apresentar aquele cheque naquela data. Então, em hipótese alguma, o cheque deve ser depositado antes do bom par, ele tem que ser depositado na data. Então, é importante tomar muito cuidado nessa situação, muitas vezes na ansiedade ou no desespero de não ter tomado as cautelas anteriores, acabar cometendo esse equívoco de depositar o cheque antecipadamente. Uma dica que eu dou para a população quando vai receber um cheque, e é algo muito simples e é de acesso público, é entrar no nosso Tribunal de Santa Catarina, que hoje é possível a população consultar, digitar o nome daquela pessoa que está ali entregando o cheque, e verificar se existe algum processo, alguma cobrança, alguma coisa em andamento, para que você consiga fazer pelo menos uma análise breve do histórico dessa pessoa. Porque, de regra, os devedores que praticam golpe na cidade ou na população em geral, eles praticam mais de uma vez. Então, sempre vai haver a possibilidade de você identificar alguma execução ou alguma ação correndo no tribunal, para que você ligue o alerta e evite de receber qualquer título dessa pessoa. Uma outra situação interessante é empresários busquem o convênio junto ao CDL ou às associações comerciais para que tenham os programas de consulta disponível para consultar análise, fazer análise de crédito, fazer análise de perfil do consumidor, para que você crie mais um mecanismo aí de segurança para que evite qualquer tipo de fraude, qualquer situação. Mais ou menos como o comércio faz, né, doutor? Exatamente. Tem lá aquela plaquinha, né, cartões, aceita cartão de crédito, de débito, cheques, consultar. Sempre tem ali, né, doutor? É mais ou menos isso, né? Exatamente isso. O cheque, na verdade, assim, por mais que ele seja uma ordem de pagamento à vista, conforme a legislação fala, mas ele é um título de crédito delicado, né? Ele deve ser bem cuidado, porque de regra é o que mais falha dentro das negociações. Então, assim, o empresário, quando ele vai receber esse título de crédito, ou a população civil, do modo geral, aí, né, quando for fazer alguma negociação, tem que tomar cuidado para que faça uma prévia consulta do titular e, de preferência, quando o cheque for de terceiro, você vincule aquela pessoa que está repassando o cheque através da anuência no verso do cheque, a qual ele assina como avalista. Tá? Uma outra situação também muito importante é fazer a conferência da assinatura. Eu já tive alguns casos no escritório que as pessoas que emitiram o cheque maliciosamente rasuraram a assinatura para que o cheque não pudesse ser compensado no banco, porque o banco não conseguia identificar a assinatura com precisão. Acontece muito isso? Acontece muito. Acontece, infelizmente, assim, por mais que a gente acredite que existe a boa-fé na grande parte das pessoas, a gente acaba se surpreendendo bastante no dia a dia como muitas pessoas buscam a ilicitude para ganhar vida ou para fazer suas negociações do dia a dia. Então, assim, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? É importante, principalmente, conferir a assinatura, verificar a identidade, pedir de preferência, às vezes, uma cópia da identidade daquele que está emitindo o cheque, principalmente os empresários que acabam movimentando muito mais, né? Tire uma cópia da identidade daquele que está emitindo o cheque, grampeie junto com uma cópia do contrato que você pactuou, para que você tente criar todos os mecanismos de segurança possível para evitar uma fraude. Exatamente, é importantíssimo. Nós temos também a situação dos cheques roubados, né? Muitas vezes a pessoa pega o cheque, se passa por aquele titular, rasura a assinatura, entrega no estabelecimento comercial. Importante buscar o máximo de segurança possível. Temos mais uma pergunta aqui para o doutor. Quando, doutor, que esse cheque é assinado, né, no verso, o que acontece, né, doutor, quando o cheque é assinado no verso? Né? Sim. O que acontece? O cheque, quando ele tem assinatura no verso, aquela pessoa que assinou, ele se tornou avalista. Tá? Porque normalmente nós temos o cheque nominal, você, por exemplo, você passa o cheque para mim com o nominal Acácio Timóteo da Costa. Eu assino no verso e entrego para o Adilson. A partir desse momento, tanto você quanto eu estamos respondendo com esta dívida que nós entregamos ao Adilson. O grande problema dessa situação do aval, que é importante a população tomar cuidado, é que muitas pessoas, às vezes, também maliciosamente, apenas fazem uma rúbrica atrás. E a rúbrica, por si só,
ela não possui a legitimidade ou a eficácia jurídica para a gente conseguir cobrar o avalista corretamente. Então, o que a gente precisa fazer? Que este que vai assinar atrás, ele assine, bote o seu nome completo e o seu CPF no verso, para que a gente consiga fazer o preenchimento adequado da situação do avalista. Então, é sempre importante tomar cuidado, não aceite apenas uma rúbrica no verso, porque a rúbrica a gente não pode identificar quem assinou, qual é o CPF dessa pessoa e vai inviabilizar depois uma ação de cobrança ou uma execução de título extrajudicial ou ação de locupletamento ilícito, dependendo do período do cheque, né? Então é importante que a pessoa ela faça o preenchimento correto atrás. E é assim também é uma forma de você se garantir que essa pessoa que está ali entregando o cheque de terceiro está assumindo a responsabilidade por estar entregando esse cheque. Porque assim você se livra também da problemática, muitas vezes, de estar recebendo um cheque roubado ou um cheque adulterado, alguma coisa, porque aquele que está na sua frente negociando com você está lá dando a cara, está assumindo a responsabilidade daquele título e você está aumentando assim um mecanismo de segurança jurídica. Todo cuidado é bom para evitar possíveis dores de cabeça aí em relação aos cheques. Agora é 11h04. Doutor Cássio, vou agradecendo aí a sua presença, né, hoje aqui nesta segunda-feira, aqui no programa Hora do Povo. Lhe aguardo na próxima segunda-feira, aqui com um tema bastante importante e pertinente, como o senhor sempre traz. Obrigado. Perfeito. Não, tranquilo, Adilson. Eu só vou fazer uma correção que eu vi no nosso retorno. Sim. Ficou como tipos de crédito, na verdade é títulos de crédito. Títulos de crédito. E só para fazer uma correçãozinha, né, para a informação. Perfeito. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo a todos uma ótima semana. Espero na próxima semana estar aqui para contribuir mais um pouquinho. Mais uma vez, obrigado, Adilson. Obrigado ao senhor, doutor Cássio, sempre na segunda-feira. Você aguarde, você, telespectador, já temos encontro marcado. Doutor Cássio, toda segunda-feira aqui com a gente, esclarecendo temas importantíssimos. Segura aí, vamos para um breve intervalo comercial e logo após tivemos aí um assassinato bárbaro ali na cidade de Navegantes. Aliás, a criminalidade nesses casos de assassinato está crescendo e muito ali na cidade de Navegantes. É um instante só e já voltamos.